Correção da lista 9. Olá, pessoal. Vamos fazer a correção da lista 9 de exercício. Então, o primeiro exercício dessa lista, ele fala: escreva uma função I/O que recebe o nome e o ano de nascimento de uma pessoa e mostre a mensagem. Olá, fulano, você fará X anos em 2020. Aqui é só para a gente praticar um pouquinho a parte de leitura de dados do usuário, de entrada de dados. Então, vamos criar aqui a função chamada, vamos colocar aqui, uma função chamada idade, que é um I/O, e que vai fazer o seguinte: idade do... Primeiro passo, vamos capturar o nome, para isso a gente usa a função getLine, que pega o nome do teclado, idade, idade não, ano de nascimento, também vai ser um getLine, Só que o nome eu quero que seja uma string, o ano tem que ser um número, E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um fmap em read getLine. Então, o resultado de getLine já vai ser lido e interpretado como um outro valor. Como que ele sabe que valor que é esse? Por causa da próxima linha, que a gente vai fazer o seguinte: a idade é 2020 menos ano. Então, ele vai falar, bom, o ano só pode ser um número, porque eu estou subtraindo de outro número, E quando for executar, quando for compilar para executar, ele vai determinar que, bom, dá para deixar como um int, por exemplo, Vamos especificar como int e boa. Então, esse read não precisa de uma marcação de tipo para determinar o tipo que eu estou querendo ler, E aí, finalmente, eu vou colocar aqui, putstrln, vamos colocar aqui, olá, nome, exclamação, você fará idade, anos, em 2020, Pronto. Com isso, deve funcionar, eu não vou executar agora, porque senão vai dar conflito, porque eu não coloquei os undefineds aqui, mas no final da implementação a gente vai testar cada um desses exercícios, Então, com isso a gente completa o primeiro exercício. O segundo exercício, ele já fala para fazer uma modificação nesse programa. Então, eu quero um que apresente um menu, Ele vai fazer o seguinte: primeiro ele pega o ano do nascimento da pessoa e depois ele vai dar uma escolha. Ele vai falar, escolha entre a sua idade em 2020, a sua idade em outro ano, ou sair do nosso sistema. Então, vamos chamar esse daqui de menu, Vai ser quase a mesma coisa. Só que aqui eu vou começar com putstr, falando assim, entre com o ano de seu nascimento. Tá? Então, ele vai esperar que o usuário digite alguma coisa. Novamente, eu posso usar o read usando o fmap aqui, ó. Read fmap getLine. O read vai fazer a leitura já do que entrar de texto pelo usuário. E aí eu vou passar esse ano de nascimento para uma função chamada processidade, tá? E vamos definir processidade. Processidade vai receber um int. Veja que uma vez que eu determinei que ele recebe um int, ele já sabe que esse read tem que fazer um parse de um int, Então, pronto. Por que int e não integer, por exemplo? Porque o int já tem uma faixa de valores suficiente para representar uma faixa grande de idades, Eu suponho que a gente não precise de nada além de 100, 200 anos, Então, o int já é suficiente. Então, ele vai pegar um int e vai retornar um I/O. Então, processidade ano do... Agora, a gente vai fazer o nosso menuzinho. Então, vamos colocar aqui, ó, escolha. Número 1, idade em 2020. Número 2,
idade em outro ano. E número 3, sair. Veja que quando eu estou no nosso Monad.io, eu estou fazendo uma sequência, né, de ações, que eu quero que faça nessa ordem para imprimir na tela. É basicamente programar num paradigma imperativo, né? E agora eu vou ver a opção, né? Vou capturar a opção do usuário, novamente, read fmap get line. Então o usuário vai digitar alguma coisa, ele já vai ler como um número, e aí eu vou usar um case, né? Então, caso a opção seja número 1, o que eu faço? Bom, eu vou colocar, vou escrever na tela, né? Em 2020, você fará, vamos colocar aqui um show 2020 menos ano, então fazer quantos anos ele vai ter, né? Anos, pronto. Só que não é só isso, né? Eu quero que, depois que eu apresente a idade dele, ele volte a fazer a escolha do menu, né? Então, repete a informação do menu para pegar outra opção. Então, eu faço uma chamada recursiva, né? Processo idade, ano, pronto. Aí, se for 2, né? O 2 eu tenho que capturar um outro ano, né? Então, vamos lá. Digite o ano desejado. Digitado o ano, a gente também vai passar pelo read. Né? Então, agora a gente tem o segundo ano que eu quero, né? Então, eu tenho o ano de nascimento e agora eu tenho o ano que ele quer calcular a idade dele. Né? E aí eu simplesmente repito essa informação aqui, né? Então, vamos lá. Copiar, colar. Então, aqui só vai alterar o seguinte. Em show ano 2. Em show ano 2, você fará ano 2 menos ano, mais anos, né? E, novamente, eu faço a chamada recursiva, né? Processo idade, ano. E agora, se for 3, o que eu faço? Não faço nada, né? Na verdade, eu vou até colocar aqui, ó, se for qualquer outra opção, mesmo que seja uma opção inválida, eu retorno, né? E termino a execução. Pronto. Aqui a gente tem uma forma de fazer um programa interativo usando Haskell com o Monad.io, né? Próximo exercício, ele fala o seguinte. Faça uma função diff que recebe 2 parâmetros, que são caminhos de 2 arquivos, e ele informa se os arquivos são iguais. E ele garante que os caminhos são para arquivos válidos, eles existem, né? Então, eu tenho file path1, file path2. Então, simplesmente eu tenho o seguinte, olha, se eu fizer usando o monads, né? Então, digamos que eu faça assim, ó, contents1, read file fp1, o que é o retorno do read file fp1? Né? Então, vou até tirar esse do aqui, esse contents. O que é o retorno do read file fp1? É um IO string, né? Isso é um IO string. E se eu fizer um read file fp2? Também é um IO string. Eu quero aplicar o nosso operador igual no resultado do read file. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um operador que pega uma string, outra string, retorna um booleano, que é o nosso igual. Eu tenho um IO string e eu tenho outro IO string. E eu quero um IO booleano, né? Isso aqui sugere que eu posso usar o aplicativo, né? Se eu envolver o operador igual no IO, eu posso usar o aplicativo, né? E realmente eu posso fazer isso aqui, ó. Puri igual, aplica no readfile fp1, aplica no readfile fp2.
pronto. Tenho a nossa implementação, né? Eu poderia fazer usando do notation? Poderia, né? Seria uma coisa assim. Vamos colocar x igual read file fp1, y read file fp2, retorna x igual a y, né? É a mesma coisa. Tá? Então, os dois jeitos funcionam da mesma forma. Aqui é mais idiomático como num paradigma funcional, e aqui você tem a notação do para parecer um paradigma imperativo, né? Então, faça o que você se sente mais confortável. O próximo exercício ele fala, tem uma função somaInts que recebe uma string e devolve um IOInt. A string representa o nome de um arquivo que você tem que ler o conteúdo, né? E esse conteúdo são inteiros separados por espaço. E você deve retornar a soma dos primeiros números até que você encontre um zero. Então é um negócio um pouquinho complexo aqui. Vamos lá. Eu recebo um FP, vou pegar o conteúdo. Isso aqui dá para a gente fazer em uma linha, né? Eu vou fazer em várias linhas, depois eu elimino isso daqui. Então eu faço um read file FP para ler o conteúdo. Em seguida, eu vou criar uma função chamada parseInts, tá? Que pode ser aplicado nesse conteúdo e vai me retornar uma lista de inteiros, vamos chamar de XS, né? Em seguida eu tenho que fazer o seguinte, vamos chamar de aqui, até zero. Eu vou fazer um take while zero diferente. Então, pegue enquanto o valor de XS for diferente de zero, então eu vou pegar os N elementos até que eu encontre o primeiro zero. Depois, eu só tenho que retornar soma, né? Então, eu só faço um return sum de até zero. E pronto, tá feito, né? Agora, eu só tenho que fazer o nosso parseInts. ParseInts vai pegar uma string e vai retornar uma lista de int. O parseInts é fácil, né? Eu tenho aqui a minha lista, simplesmente eu aplico o read no resultado da função words. A função words pega uma string e separa pelo espaço, né? Então agora eu tenho uma lista de strings, e nesse caso cada string vai ser um número, e eu aplico o map read que vai fazer com que cada número seja lido, né? E com isso aqui, isso já vai funcionar. Outra forma de fazer, né? Usando point free notation, eu posso pensar o seguinte, olha, read file fp, toda vez que eu tenho um bind, né, essa setinha para a esquerda, seguido de uma sequência de let, isso sugere que eu posso aplicar um fmap direto no resultado daqui. Então, eu posso, que o operador fmap, eu posso aplicar as coisas na minha sequência. Então, eu tenho parseInts, né? Depois do parseInts, né? Então, lembra que esse ponto, né, de composição de funções, a gente lê como depois de. Então, aplica tal depois de tal. Então, depois disso, eu vou aplicar o take while, né? Então, aplica o take while depois do parseInts, né? E aplica o sum depois do take while. Pronto, e eu tenho a mesma coisa aqui, né? Só que em uma linha eu posso até eliminar aqui o nosso parseInts, porque o parseInts se torna redundante, né? Eu posso colocar isso aqui. Então, pronto. Então, tem aqui, olha só. Lê o conteúdo do arquivo, depois, no conteúdo dele, você aplica a função words, depois map read, depois take while, zero diferente, depois sum, né? Então, é a soma dos elementos da lista até que eu encontre o zero, da lista de string transformada em inteiro, né? Da lista formada pelas palavras da string lida do arquivo. Então, é fácil de ler, né? De uma forma bem declarativa. É claro que vocês não estão acostumados com isso, mas conforme vocês ganham experiência, isso daqui fica claro para vocês, tá? E é isso.
Então, vamos lá. Terceiro exercício, ele pede, deixa eu ver aqui. Faça uma função string to data, que recebe uma string e converte a string para data, né? Então, a definição de data já é dada aqui, né? Então, já tem aqui o nosso meses, tem o data, e eu preciso fazer o string to data, né? Tem o word aqui também, peraí, isso, já tem o word, tá tudo certinho. Então, vamos lá. Como que eu faço string to data? Eu vou receber como argumento uma string, né? E eu quero fazer o seguinte, olha, olhando o arquivo de exemplo, né, eu vejo que o formato da data está nesse formato aqui, por exemplo, data 02 de janeiro 2020. Né? Então, primeiro eu tenho a string data, depois o dia, depois o mês, depois o ano. Então, eu posso fazer o seguinte, posso fazer um pattern matching aqui, aplicando words em CSS. Então, isso aqui se tornaria a lista, em que o primeiro elemento é data, o segundo é 02, o terceiro janeiro, e o quarto 2020, né? Então, caso isso aqui seja, o padrão que eu estou interessado é, descarta o primeiro elemento da lista, tá? O segundo elemento é o dia, o terceiro é o mês, o quarto é o ano, o que tiver depois não me interessa, pode ter coisa depois, mas com isso eu já tenho como fazer uma data, né? E aí eu vou criar uma função chamada convertNothing. Por quê? Se a data for inválida, ele tem que retornar inválido, né? E isso é análogo ao nosso nothing do tipo maybe. E a gente vai usar uma função chamada readMaybe, que ajuda a gente a capturar se um parse é válido ou não. Então, convertNothing, data completa, que eu vou definir daqui a pouco também, dia, mês, ano. Qualquer coisa diferente disso já retorna inválido. Pronto. Então, vamos lá. Onde, vamos colocar aqui, data completa, dia, mês, ano, é igual. Aqui o que eu quero é o seguinte, eu quero que isso daqui me retorne um maybe, né? Um maybe data. Talvez ele consiga me retornar uma data. Se isso aqui está no contexto do maybe, e um maybe é um monad, eu posso fazer isso aqui, ó, usando do notation. Do the readMaybe dia. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai tentar fazer um parse da string dia para transformar em um inteiro. Se ele conseguir, ele retorna um inteiro envolvido em just. Se ele não conseguir, ele retorna um nothing, né? E como o monad do maybe faz uma reação em cadeia, então se um dos três retornar nothing, ele vai retornar nothing para tudo, né? Então, readMaybe mês e readMaybe ano. Caso os três tenham feito parse corretamente, eu vou criar minha data, DMA, né? O DMA são os valores puros. E aí, finalmente, eu tenho que fazer o convertNothing. Deixa eu ver se está alinhado. Não está, agora está. ConvertNothing just x é igual a x. ConvertNothing nothing inválido. Eu preciso ainda fazer mais uma coisinha aqui, né? Na especificação dos meses, faltou uma instância de read, né? Porque com isso eu posso usar o read diretamente para capturar os dados, ele vai fazer o parse automático para mim. Para poder usar o readMaybe, eu vou precisar importar duas bibliotecas. Import text read, import data maybe. Pronto. E está feito. Tem uma função também que já faz o papel de convertNothing, que eu acho que é a função maybe. Deixa eu ver aqui. Maybe. Maybe pega um valor, uma função,
um maybe de A, isso. Ó, a função maybe vai fazer o seguinte, pega um valor padrão, que é o que eu quero que retorne, poderia ser invalid, pega uma função de A para B, pega um maybe de A e retorna o B. Ou retorna o valor puro do just, ou retorna o valor padrão, que seria o invalid, né? Então, eu poderia tentar colocar aqui, né? Mas tá bom assim, só para constar. Vamos lá. Próximo exercício, data mais antiga. Ele recebe um int n e uma string s, a string é o nome de um arquivo. Eu quero ler as n primeiras linhas desse arquivo, converter para data, desculpa, eu quero ler todo o arquivo, converter para datas, eliminar os inválidos, pegar as n primeiras datas válidas e retornar a menor delas, né? Ou seja, a data mais antiga. Ele já tem, então, a instância de ordem, não preciso me preocupar com isso. E ele fala aqui, olha, se por acaso o n for 0, eu retorno inválido, né? Pronto. Então, vamos lá. Data mais antiga, n, um arquivo. Novamente, eu vou poder fazer isso usando fmap. Não preciso nem usar o do notation. Então, olha só o que eu tenho que fazer. Ler o arquivo, né? Tendo lido o arquivo, ele vai estar envolvido em I/O. Então, eu tenho que fazer um fmap para aplicar uma sequência de funções dentro desse conteúdo do I/O. Primeiro passo que eu quero. Quebra a string em linhas, em uma lista de linhas, né? Então, pega todas as linhas e converte para uma lista de string. Em seguida, eu quero aplicar o string to data que eu acabei de fazer, né? Em cada uma dessas linhas para tentar converter para uma data. Então, veja, se a data for válida, ele converte para data, se não for válida, retorna um invalid. Em seguida, vamos ver aqui, em seguida eu quero tirar todos os inválidos, então faço aquela mesma coisa, né? Filter, invalid diferente, então tudo que for diferente de inválido ele permanece, tudo que for igual some da minha lista. Agora eu vou pegar os n primeiros elementos da lista, né? E finalmente eu vou querer o menor valor, tem um mínimo, né? Então olha só, eu quero o mínimo dos n primeiros diferente de inválido das minhas linhas do arquivo convertido para data. Pronto, né? Eu li exatamente o que o enunciado mandou. E está aqui a implementação. Próximo exercício, vamos ver. Escreve data ds, né? Recebe uma data d, uma string s, escreve ela no arquivo de texto chamado s. Né? Essa também é uma função de uma linha só. Eu tenho uma data d, um file path, né? E eu simplesmente vou escrever usando o write file. O write file recebe o fp e o conteúdo transformado em string. Então, eu tenho que fazer um show d, né? Show data. Que data já tem a instância, já está instanciado para show, né? Então, se a gente olhar aqui, né, eu estou derivando a instância de show. Ótimo, né? E pronto também, só isso, né? E agora, talvez o mais difícil, que é o edit linha, que fala o seguinte. Edit linha vai receber um nome de arquivo, uma string, um inteiro, n, e eu quero substituir a enésima linha por esse conteúdo, tá? Ele fala o seguinte, olha, se o n for menor ou igual a 0, eu não vou fazer nada, né? Eu não vou fazer com uma linha negativa, porque eu não tenho como. E a linha inicial também ele está ignorando. E aí ele fala o seguinte, ó, caso contrário, eu vou pegar o conteúdo desse arquivo, contents, read file, fp, que vamos fazer com do notation, depois até dá para converter para uma linha só, mas esse aqui fica, por a gente ter que usar um if no meio, fica um pouco confuso de fazer em uma linha só. Então, vamos fazer aqui, ó, let linhas igual lines,
contentes, tá? Eu posso eliminar isso aqui, né? Isso sim eu posso fazer, colocando isso aqui, ó, lines, fmap, o read file e aqui estourar linhas. Então, pronto, uma linha a menos aqui. E agora eu vou fazer um if, né? Se o tamanho dessas linhas, a quantidade de linhas, for menor do que n, ou seja, eu não posso substituir a enésima linha, porque a enésima linha não existe, eu não retorno nada. Caso contrário, né? Caso contrário, eu vou escrever write file no mesmo arquivo init. O que eu quero aqui, né? Aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero alterar a linha, vamos fazer o contrário, né? Eu quero alterar a linha, o conteúdo, né? Depois que eu alterei a linha, eu quero fazer um onelines para transformar a lista de linhas em um arquivo só, em uma string só, uma única string. E depois eu quero eliminar o último elemento, né? Porque o último elemento vai ser um /n extra. Então eu posso usar o init, que pega toda a lista, exceto o último valor, né? Então eu quero fazer isso daqui. E aqui eu posso fazer um where, altera a linha, que vai pegar uma string, vamos colocar um CSS linha aqui só para ficar diferente. Take n-1 CSS linha mais a linha que eu quero acrescentar, que é CSS, concatenado com drop n CSS linha. Veja, o que eu fiz aqui? Eu peguei os n-1 primeiros elementos de CSS linha, né? Então, eu peguei até antes da linha que eu quero substituir, não fiz nada com a linha n, coloquei a linha que eu quero substituir, que é CSS, e peguei o restante do meu arquivo, né? Sem a linha n, da linha n+1 em diante, né? E pronto. E com isso a gente termina a lista 9, se eu não fiz nenhuma bobagem até aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver qual é o... linha 19. Então, linha 19, 2020, menos ano. O problema está aqui, eu esqueci do show, né? Tem que colocar, uma vez que eu converti isso para inteiro, eu tenho que depois converter de volta para string. Então, vamos fazer o build. Então, o build passou, vamos fazer o teste. O teste também deve passar. E aí a gente vai experimentar aquelas duas funções que a gente criou, né, para brincar um pouquinho. Então, vamos lá. Peraí. Passou tudo direitinho, olha. 14 casos, tentou 14, não teve nenhum erro, funcionou, né? Então tá certo. Então agora, vamos carregar esse arquivo atividades e vamos brincar ali com aqueles dois primeiros exercícios, né? Então tem idade, né? Que ele primeiro fala para você colocar seu nome, colocar data de nascimento, ele vai falar, olha, olá, Fabrício, você vai fazer 30 anos em 2020, né? E tem o outro que é o menu, né? Então, vamos lá, menu, ele pede a data de nascimento, ele fala, você quer saber a idade em 2020? Se você apertar 1, ele fala, em 2020 você fará 30 anos. Quer saber em outro ano? Digite o ano desejado, 2030. Aí, em 2030, você fará 40 anos. E se você apertar 3, ele sai do programa e encerra, né? Então, é isso. Então, com isso, a gente conclui a lista 9. Eu espero que vocês estejam mais confortáveis com o uso de monads, tá? Que não se assustem tanto com o conceito de monads. E é isso. Então, até a próxima e até breve.